como é que você aprendeu português? Você aprendeu português falando ou você aprendeu português ouvindo? Eu ensino os meus alunos a aprenderem inglês por conta própria. E eu faço isso desde 1995. O meu método, ele é muito similar. Quer dizer, meu método, né? É até uma arrogância eu falar, porque o método não é meu. E também é falar que o meu método parece muito com o método do Mário Vergara, também não é certo, porque o método não é do Mário Vergara. O próprio Mário Vergara, ele já comentou num dos vídeos dele, né, como é que ele chupou aí, né, como é que ele catou aí o método do Steven Krashen, esse coroa aí. E o Steven Krashen, ele é um linguista norte-americano. Esse camarada aí escreveu aí pelo menos uma dúzia de livros a respeito de como que, para você aprender qualquer língua, basta você imitar as crianças. Por exemplo, como é que você aprendeu português? Você aprendeu o português, não foi com material didático. Para você aprender a falar português, imagina se seu pai e sua mãe chegassem para você lá com dicionário, com gramática, com aulinha, né, provinha de marcar X, não é assim. Você aprendeu português sozinho. Aprender a ler e escrever foi na escola, quando você estava com 6, 7 anos de idade. Mas aprender a falar, você já começou a falar com 1 ano e pouco para 2 anos, você já começou a falar, você aprendeu sozinho. Olha só a inteligência da criança. Então, toda criança já nasce com o instinto de ser um mestre em quê? Em mestre na técnica de aprender línguas. Só que quando você entra no curso de inglês, talvez você já participou de algum curso de inglês. Não sei se você sabe. Você sabia que o Brasil é o país no mundo que tem o maior número de cursos de inglês? Aí você já ouviu, né? CCAA, e Cultura Inglesa, e Wizard, vários aí, CNA, CNI, CSI, né? Entendeu? O Brasil é o país que no mundo tem mais cursos de inglês. Agora, se você for ver o ranking do Brasil perante o mundo, como país, né, que fala, que tem o inglês como uma língua, como uma segunda língua, o Brasil não está nem, o Brasil, eu acho que o Brasil, brasileiro, no ranking, ele está como se o Brasil, como se 3% da população falasse inglês, mas eu acho que isso aí é muita generosidade, porque se você for colocar numa entrevista, ou se você for colocar um camarada para descrever uma cena, ou entendeu? Ou botar um camarada para descrever uma jogada de um lance de futebol ou de qualquer esporte, entendeu? Ou você for colocar um camarada aí para poder narrar, por exemplo, lá os acontecimentos do Oscar, né? Aí o Will Smith subiu no palco porque a mulher dele fez cara feia e subiu lá e deu um tabefão da roça na cara do Chris Rock. Então, se você tiver que descrever isso na hora ali em inglês, se você for considerar um inglês desse naipe, o Brasil não dá nem 3% da população. Então, isso aí é uma das provas de que o método didático não funciona, porque todos os cursos de inglês eles usam um método didático. Alguns cursos são menos ruins do que outros. Eu já trabalhei num curso desses, não interessa o nome, por 5 anos. Então, eu posso falar de cadeira, né? Eu posso falar de experiência. Olha, esses cursos aí não funcionam. Não é que eles estão querendo os cursos não estão querendo te trapacear, entendeu? Não é assim conscientemente, mas eles simplesmente não sabem o que estão fazendo. Aí você pode falar assim, mas ô tiozão, o negócio é o seguinte, cara, o meu primo aprendeu inglês no curso tal, cara. Eu mesmo aprendi inglês no curso tal. Olha, é lógico, isso pode acontecer, mas quando isso acontece, o mérito é da pessoa, não do curso. A pessoa tem facilidade. Tem gente que tem facilidade para química, outros para física, outros têm facilidade para jogar bola, outros são perna de pau do caramba. Tem gente que tem facilidade para. Entendeu? Cada um tem facilidade para uma coisa. Tem gente que cozinha muito bem, tem gente que é um desastre na cozinha, entendeu? Então, né? E o inglês de escola, né? Aí o cara te ensina o verbo to be lá e acha que é isso, velho? Apostila, provinha, preencher o espaço em branco. Que isso? Entendeu? Então, só de você já ter aprendido a falar o português já mostra que você tem capacidade de aprender qualquer língua. Mas se o seu método for o método errado, se o seu método não for o método que você usou para aprender o português, você vai demorar décadas aí. É isso que vai acontecer.
Então, desde 1995 que eu uso esse método de maneira intuitiva. Eu nem sabia que o Steven Krashen existia, eu não sabia nada disso. Eu simplesmente comecei a dar aula de inglês de aula de inglês, prestar tutoria, né, de autodidatismo em inglês dessa maneira. Agora, ô tiozão, o que você faz nas suas aulas, então, já que o cara dá para aprender sozinho? Eu vou dando o mapa e eu tenho vários macetes, por exemplo. O cara vira e fala assim, eu nasci em São Paulo em 1999. Então, né? Então, você tem 3 maneiras de falar em inglês. Se você usa muito a palavra em aqui no português, quer dizer que quando você vai falar inglês, você vai usar muito a palavra em também. Só que no inglês tem 3 maneiras de falar o em. E os brasileiros adoram, sempre que vai falar em, o brasileiro ama falar in. E o in é o menos usado de todos. Ou seja, os brasileiros estão sempre confusos, os brasileiros sempre erram. Eles nunca conseguem acertar com perfeição se vai usar o in, on, at. Entendeu? Então, no que diz respeito a você repetir frase pronta, você nunca vai errar, porque você vai repetir frase pronta. Então, se a frase vier com at, você vai repetir o at. Por exemplo, de tanto você ouvir a expressão look at me, as pessoas às vezes perguntam assim, mas, tiozão, eu tenho dificuldade para montar a frase. Olha só, quando você conversa em português, você fica montando frase? Não. Você não fica montando frase quando você conversa em português. Quando você conversa em português, as frases saem da sua boca igual um espirro. Você não pensa, simplesmente sai. Isso chega até a ser um problema, né? Porque a gente fala muita coisa sem pensar, né? Entendeu? Então, se você não fica montando frase para falar em português, você não vai montar frase para falar nem em inglês, nem nenhuma outra língua, entendeu? Então, de tanto você ouvir look at me, look at me, look at me, quando você for falar com alguém, olha para mim, você look at me. Então, por exemplo, estou no escritório, né? Porque o no é a mistura do em com o. Junta o em com o fica no. Só que em inglês não existe esse negócio de emendar. Em inglês você tem que falar em o. Então, em inglês, eles não pensam estou no escritório. Em inglês, eles pensam estou em o escritório. Mas se você ficar decorando essas coisas, montando frases, não vai adiantar nada. Você simplesmente vai ouvir tanto essa encrenca que você vai repetir. E outra coisa, se você aprende inglês nesses cursos aí, ou se você usa qualquer método que seja didático e não com conteúdo original, você vai ter a tendência a falar I'm at the office. Igual o pessoal fala Facebook, WhatsApp. Não é Facebook, é Facebook. É WhatsApp. Então, você emenda, você não fala I'm at the office, I'm at the office, I'm at the office. Você, de tanto ouvir isso, você repete isso, você não tem que pensar. Por isso que é a ênfase do Steven Krashen de você sempre usar um material que seja autêntico e não usar um material didático. Por exemplo, tiozão, dá um exemplo aí, material didático. Material didático é apostila, essas coisas. Aquele CDzinho que vem junto com a apostila, qualquer livro didático, qualquer coisa que não seja. Beleza, então fala para mim agora o que é um material autêntico. Material autêntico, o melhor material autêntico que tem é você se mudar para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para o Canadá, ou para a Austrália, e ficar lá, porque lá é o material mais autêntico que tem. Ou seja, não tem ninguém ali te ensinando de forma didática, as pessoas simplesmente estão falando inglês do dia a dia, você está ouvindo aquilo. Agora, se você não pode ir para lá, igual eu fui e fiquei 3 anos lá, você pode muito bem, aqui no Brasil mesmo, começar a se expor a material autêntico, ou seja, filme, música, seriado, documentário, podcast, livros é muito bom, audiobooks, podcast, livros é muito bom no que diz respeito a você ganhar vocabulário. Mas para falar, é melhor você ouvir o inglês que é o inglês natural do dia a dia, o inglês autêntico. Porque quando você entra num curso desse e compra o livro 1, né? Aí o livro sempre vem com CDzinho, agora deve vir com alguma coisa, com algum, nem sei mais como é que é agora, o negócio não deve ser nem mais físico, deve ser alguma coisa, né, online aí para você acessar um site deles lá. Mas na época que eu dava aula, né, você comprava a apostila lá das aulas presenciais, vinha com um CDzinho, tinha livro que vinha com mais de 2 CDs. Então, tem o texto do livro ali, todo o texto que tem no livro tem o cara lendo, só que o cara é um brasileiro que está lendo aquilo ali, falando pausadamente, falando as palavras todas perfeitamente, entendeu? Com pausa, mas na vida real, ninguém fala assim. Olha, imagina, olha só que interessante, olha. Eu vou até digitar essa frase aqui agora.
Aqui em Minas Gerais, ninguém fala espere aí, deixe-me acabar aqui que eu já vou. Em Minas Gerais, parece que a gente fala um japonês. É assim, ó. Peraí, deixa eu acabar aqui que eu já vou. Peraí, deixa eu acabar aqui que eu já vou. Peraí, deixa eu acabar aqui que eu já vou. Isso é até meio japonês, ou então parece uma língua meio indígena, né? Peraí, deixa eu acabar aqui que eu já vou. Quando você vai aprender inglês e vai ser exposto ao material didático, as pessoas não falam assim. Todo mundo fala, espere aí, deixe-me acabar aqui que eu já vou. Mas quando você cai lá nos Estados Unidos, você cai na Inglaterra, você entendeu? Ou na Austrália, sei lá onde que você quer ir, ou que você tem que ir para trabalhar, não interessa. Você vai ver que as pessoas falam igual a gente fala aqui, né? Peraí, deixa eu acabar aqui que eu já vou, e assim por diante. Então, por isso que o material didático nunca funciona, tem que ser material autêntico. Então, você pode pegar material autêntico, filmes, você pode pegar entrevistas, vídeo no YouTube. Outra coisa que eu quero falar é que você não precisa, nem deve, não deve ficar preso a material, tem que ser material sério. Não, velho, se você olha, se você gosta de ver aqueles programas reality show, o que eu posso fazer, né? Mas pelo menos ver os da gringa, né? Não fica vendo bebê bosta, não. Vai ver os da gringa, pelo menos você vai aprender inglês, vai aprender a discutir inglês, vai aprender a linguagem do povo superficial em inglês, entendeu? Que tem esses reality show, então vai ver um reality show gringo, né? Largados e pelados, né? Assim, como é que é? Né? Então vai ver isso em inglês. A maioria dos vídeos no YouTube hoje tem legenda em inglês. Como é que você aprendeu português? Você aprendeu português falando ou você aprendeu português ouvindo? Se você lembrar das técnicas que você, como bebezinho, usou para aprender o português, você usa as mesmas técnicas para aprender qualquer outra língua. A vantagem que você teve na hora de aprender o português é que você estava exposto a um português autêntico 24 horas por dia, 7 horas por semana. Essa é que é a vantagem de morar no outro país. Tiozão, por que as pessoas aprendem mais fácil se for morar lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Não é porque lá elas vão falar inglês, não, porque lá elas vão ouvir mais inglês, entendeu? Você não aprendeu a falar português falando. Você aprendeu a falar português ouvindo. E na hora que você ouvia, você fazia a associação. Imagina que tem um bebezinho na casa ali, o molequinho está de 1 ano para 2 anos, já tá ficando em pé ali naquele chiqueirinho ali, e todo dia na hora do almoço, o tio dele vem filar o rango na casa dele, chega todo dia no mesmo horário, ou seja, no mesmo horário, quando o tio dele chega, ele ouve ou o pai dele, ou a mãe dele, ou quem quer que seja que esteja ali, falando, o André chegou. E ó, o André aí, ó. Ou então, na hora já vai entrando com intimidade, ô André, fala aí. Ele já associa que André é aquela pessoa, ele associa o nome André com a figura do tio dele, que talvez ele nem saiba ainda que seja o tio dele, mas ele só sabe todo dia na hora do almoço aquela figura chega ali e na hora que a figura chega, todo mundo fala André, entendeu? Ele não pega as outras palavras, chegou o André, né? Ou o André tá aí. Ele não pega o tá aí, ele pega só que o André, André, André. Daqui a pouco essa criancinha, ela tá repetindo, mas ela não fala ainda perfeitamente André, né? Porque é uma criancinha, né? Bebezinho de cola ainda, né? Ela fala Dedé. Porque a criancinha, ela não tem ainda o domínio dos músculos da fala, das configurações, né? Palato-labiais, linguais e tudo mais, né? Que a gente já tem por osmose, sem nem saber tecnicamente explicar, mas já sabe fazer, né? Então, a criancinha, ela passa ali 1 ano mais ou menos, no mínimo, 1 ano no mínimo, só ouvindo, para depois de 1 ano começar a falar mal. Agora, só depois de 6 a 7 anos é que a criança começa a aprender a ler e escrever. Já reparou isso? O que eu quero dizer com isso aí, ó? Eu quero dizer com isso que para você aprender qualquer língua, e foi isso que você usou para aprender a falar o português, que é uma das línguas mais difíceis que tem, você precisa de 80% de conteúdo autêntico entrando, ó, quantas bocas você tem? Uma. Agora, ouvido, 2. Então, você tem que usar mais o ouvido do que a boca. Para você aprender qualquer língua, o mais importante é você ouvir a língua do que você falar. Então, você ouvir inglês e ler inglês é muito mais importante do que você falando em inglês e você escrevendo em inglês. Vou repetir
uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu não estou falando que escrever e falar não é importante, porque tem gente que adora uma falácia do espantado. Daqui a pouco vai ter gente falando, o tiozão falou que falar o inglês e escrever o inglês não é importante. Não é isso que eu falei. Eu falei que dentro de uma importância de 0 a 100%, a importância de ouvir e de ler é de 80%, enquanto que a importância, que continua sendo importante, mas a importância agora diminui para 20%, a importância de falar e escrever. Agora, um bebezinho só vai aprender a escrever daqui a 6, 7 anos. Você não, você já sabe ler e escrever, então você pode aprender. Né? Você vai ouvir, vai reconhecer os sons, vai repetir os sons, vai aprender a ler os sons e escrever os sons tudo ao mesmo tempo. Mas isso sem gramática, sem nenhuma gramática. Então, lembre desses números aí, 80, 20. Não esquenta a cabeça com gramática. Na hora que você está conversando, você repete frases prontas. Se você estiver sendo exposto a um material autêntico, de qualidade, boa qualidade, você vai repetir frases prontas que estão gramaticalmente corretas. É isso que vai acontecer. Agora, se você só fica assistindo filme, né, tipo aquele filme Training Day, se você só assiste filmes desse tipo, que eu gosto pra caramba, e é importante assistir também, porque você tem que ter também a manha do inglês de rua. Então, se você só assiste esse tipo de filme, aí o seu inglês vai ficar meio fraco, né, bro? Olha só que legal. Tem uma frase muito famosa, acho que é a frase mais famosa do James Brown, e todo mundo sabe essa frase. I feel good. I feel good. I knew that I would. Essa é uma frase que ficou famosa e você vai ver isso repetido nos filmes. Se você não tem a curiosidade e não é exposto a um conteúdo autêntico de melhor qualidade, você começa a repetir isso, e isso aí é o inglês chulesento, isso aí é errado. O certo é I feel well. Mas, poxa, o refrão da música lá, né, a música do James Brown não ia ficar tão maneira assim, em vez dele falar I feel good, ele falasse I feel well. Imagina ele cantando. I feel well. Não é a mesma coisa, né? Então, você vai utilizar material mais autêntico possível. Esse material não precisa ser sério, mas você tem que se expor a ele todo dia. Aí você pode me perguntar assim, mas eu vou me expor a ele todo dia, quanto tempo? A resposta sempre é a mesma. O maior período de tempo possível durante o dia, mesmo que for salpicado. Porque eu falei, a melhor maneira de você aprender é você se mudar para outro país. Não porque lá você vai ficar falando inglês, mas porque lá você vai ficar ouvindo inglês muito mais do que morando aqui no Brasil. É por causa disso. Para você manter o seu entusiasmo, para você manter a sua empolgação, para poder se expor ao inglês todo dia, o maior período de tempo possível, você tem que se expor ao material que te dê prazer e diversão. Se você não se expor ao material que te dê prazer e diversão, não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. O pessoal fala, eu vou usar vou usar aqueles aplicativos de celular, Anki, e tem um outro que eu esqueci, o Duolingo. Cara, isso tudo é uma besteira, isso é uma balela do caramba, cara. Isso aí é material didático. Material didático é besteira, não fique desperdiçando tempo com isso. Não fique inventando moda de ficar fazendo listinha de coisas, de nomes. Isso é besteira, não fique decorando nada. Isso aí vai só tomar o seu tempo. Você tem que ser mais... Você tem que lembrar como é que você aprendeu português. Você, um bebezinho, aprendeu português, não tinha nada de aplicativozinho, não tinha nada de ficar fazendo listinha, nada. Nunca se esqueça dos números 80, 20. 80% input e só 20% de output. Você mesmo, talvez, quando você era criança, quando você tinha uns 10 anos, ou então, se você não lembra, ou se quando você tinha 10 anos isso não aconteceu, tenho certeza que você já ouviu falar casos de um molequinho de 10 anos, 11 anos, que acabou de ganhar um Xbox, tá lá com GTA 6. O desgraçado do moleque, rapaz, o moleque não quer comer, ele não quer tomar banho. Se deixar, ele mija e caga pelas pernas baixas ali, só para não ter que parar de jogar e ir no banheiro, né? Perder 10 minutos, 5 minutos no banheiro. Ou então não precisa ir longe, não. Imagina você, se você tem um hobby, você sabe muito bem do que eu estou falando, não interessa qual é o seu hobby, pode ser qualquer um seu hobby.
quando você está ali realizando o seu hobby, cara, você não vê nem o tempo passar, entendeu? Então, você tem que se expor a um material em inglês que te proporcione o mesmo tipo de experiência. É isso. Por isso que eu não vou ficar aqui falando. Aí começa um monte de gente. Ah, texto e áudio é bom? Podcast do fulano de tal é bom? Cara, não interessa, velho. Se você seguir essa regra que eu estou falando aqui, qualquer material que você usar, porque se você não usar, né, tocar violão lendo as letras, e qualquer coisa que você quiser, velho, não interessa o que é, porque a lista de coisas que você tem para fazer, para adquirir, né, essa prática do áudio no inglês, a lista é grande para caramba, eu não vou ficar aqui comentando cada uma. Você sabe muito bem o que você gosta de fazer, entendeu? E dentro do que você gosta de fazer, procura material em inglês. Ô, tiozão, mas o negócio que eu gosto de fazer não tem nada a ver com fala. Eu gosto de, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Beleza, você gosta de cozinhar? Eu sei realmente que não tem filme sobre cozinhar, eu sei que não tem livro. Bom, tem até livro de receita, mas não tem um livro, né, um romance que gira em torno de cozinha, entendeu? Que o vocabulário é. Então, beleza. Então, você vai no YouTube, o que não falta no YouTube, cara, a quantidade de canal, ó, e os vídeos de alta qualidade, o vídeo, né? E a maioria tem legenda em inglês. Você vai aprender a cozinhar, e fazer os pratos e vai ver, ou então as coisas que você já sabe fazer, você vai ver as pessoas ensinando a fazer, falando aquilo em inglês, entendeu? Velho, no YouTube, transforma o YouTube numa das suas salas de aula. Monta playlist, cara. Vídeos em playlist, prática de inglês, né? Então, esse aqui, assistir novamente. Vai montando as playlists no YouTube. Entendeu, meu brother? Tem mais de 150 neguinhos na live aqui. Pô, tá arriscado cada um desses 150 neguinhos aqui, tá arriscado cada um deles gostar de coisas diferentes. Então você deve ir coisa que te diverte. Olha, e você não precisa ter uma fonte só. Sabe um negócio que eu gosto pra caramba? Aquele Most Shocking Videos. Olha só, você vai aprender muito vocabulário ali, ó. Velho, isso aí tem no YouTube, eu adoro ver. É um quadro que não é apenas The Most Shocking Videos, tem The Most Amazing Videos, tem vários, né? Então, aquilo ali são cenas do dia a dia que acontece, é como se fosse um show de vídeo cacetada, só que é gringo e é bem feito pra caramba, não é? Entendeu? Não é naquela lixaiada do Faustão com o Faustão falando, entendeu? Então, bicho, ali tem um narrador com inglês muito bom, usando um inglês informal, tem legenda em inglês, e ali, cara, você vai aprender os vocabulários mais difíceis de serem aprendidos, porque você vai ver, quando você começar a falar inglês, você vai ver que a parte mais difícil é quando você tem que descrever uma cena. De tudo que você vai falar em inglês na sua vida, para aprender, logicamente, depois que você aprende, fica tudo tranquilo, mas para aprender a descrever uma cena. Então, você está vendo um vídeo, né, tá vendo um vídeo lá naquele canal lá de um cara que tomou um tombo de bicicleta, e o narrador está descrevendo o tombo da bicicleta, e o cara veio descendo uma downhill, só que ele estava com muita velocidade e um dos pés dele deslizou no pedal que estava com defeito, a roda da frente bateu na quina de uma raiz, o cara com a bicicleta virou duas piruetas no ar, e o cara caiu de costas, sentou as costas no chão e perdeu o ar e ficou lá meio grog, meio bambo, não conseguiu levantar. Então, imagina que você tem que descrever um negócio desse. Ou então imagine que você tem uma cicatriz na testa, uma cicatriz no cotovelo, uma cicatriz em qualquer parte do corpo. Está conversando com alguém no aeroporto, o cara vê o seu joelho cicatriz. Pô, velho, o que aconteceu? Aí você quer explicar para ele como é que foi um tombo de moto, ou então como é que você caiu de uma árvore que você arrebentou o joelho, ou você estava jogando bola na rua. Você vai explicar o que aconteceu, que é o cara veio e te deu um tronco, o cara te deu um tronco, um ombro, você perdeu o equilíbrio, tropeçou no meio-fio. Olha só, tropeçou no meio-fio. E antes, para não bater a cabeça na parede, você botou uma mão na frente, mas o joelho saiu ralando na parte áspera do asfalto, perdão, do cimento da calçada. Então, olha só esses vocabulários. Entendeu? Quando você vai descrever uma cena, aí que você vai ver a dificuldade de encontrar os verbos. Por isso que é muito bom assistir. E são uns vídeos bobos, entendeu? Os vídeos de coisa engraçada. Tem outro também que eu gosto muito. Então, tem o Fail Army. É outro canal que eu adoro. Entendeu? Agora, principalmente, a principal coisa que você vai fazer, o mais importante de tudo, o seu percurso em aprender inglês, ele vai te custar apenas isso. Ele vai te custar memorizar um filme e ler um livro. Só isso que precisa.
Se você memorizar um filme e ler um livro, você vai começar a falar um inglês suficiente para você viajar o mundo inteiro. Mas não serve ainda para você frequentar uma faculdade, entendeu? Não serve ainda para você conseguir um emprego lá, entendeu como é que é? Aí você vai ter que aperfeiçoar. Mas para você conversar, igual nós estamos conversando aqui, e para você escrever, igual vocês estão escrevendo aí no chat aí, e eu também estou escrevendo, basta memorizar um filme e ler um livro. Isso aí é o começo de tudo. Aí o cara pode perguntar, ô tiozão, em vez de filme, pode ser um seriado? Não, é um filme. Depois que você memorizar um filme, aí você pode ver o seriado que você quiser, documentário, o que, é que você faz que você quiser. Qualquer coisa que você quiser fazer, além de memorizar um filme e ler um livro, tudo bem. O que você não pode é deixar de memorizar um filme e ler um livro para fazer outras coisas, entendeu? Mas por que, tiozão, você está sendo contra o seriado agora? Porque o filme, ele tem começo, meio e fim. O seriado, né? Ainda mais se for um seriado que começou hoje, né? Então ele tem só o começo, não chegou nem no meio, nem se sabe quando é que é o fim. Você vai escolher o filme que você mais ama e um filme que te proporcione o maior nível de diversão possível, mesmo que for um drama. Tem gente que se diverte muito vendo um drama. Agora, tem gente que vai se divertir mais se ver aquele filme Se Beber Não Case, parte 1, 2 e 3, que eu gosto pra caramba e eu tenho, né? Não interessa qual tipo de filme que você gosta, escolha um. Olha, faz o seguinte: faz uma lista com os 10 filmes que você já viu, que você mais gostou. Depois que você fizer essa lista, olha para esses 10 e elege o top. Qual que é o top da lista? Pega esse filme e você vai assistir esse filme várias vezes. Agora é o seguinte: você não vai assistir esse filme do começo ao fim várias vezes, não, porque isso aí não é a técnica certa. Isso aí vai ser um atropelo. Nas próximas lives, eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso de maneira metódica, porque, né? Ô tiozão, vou usar legenda ou não? Ô tiozão, posso assistir com a legenda em português primeiro ou não? As pessoas, dá muitas dúvidas nas pessoas. Então, na próxima live, eu vou responder como é que vai ser você, o seu passo a passo. Hoje, eu só estou apresentando o método. O lance do livro é o seguinte, porque, olha, no inglês, as duas coisas mais importantes no inglês é isso aqui, ó. Essas são as duas coisas mais importantes no inglês. Gramática não tem importância nenhuma para você aprender. Depois, mais tarde, se você quiser, né, dar uma esmiuçada, eu gosto, mas a maioria das pessoas detesta gramática. Imagina um carro com todos os opcionais, super confortável e não tem gasolina, é a mesma coisa. O cara que sabe muito gramática, sabe as apostilas, tira nota 10 nas provas do Enem, mas na hora de falar ali, ó, então, vocabulário é a coisa mais importante. Agora, a segunda coisa mais importante é pronunciar esse vocabulário direito. Por isso, a importância de 80% de input, ou seja, entrada, aquisição, recepção de conteúdo. Conteúdo original, conteúdo autêntico, não conteúdo didático. E apenas 20% de reprodução, que é você falar e você escrever. Né? São dois treinamentos, treinamento passivo e treinamento ativo. Já parou para pensar nisso? Treinamento passivo é você ouvir e você ler, ou seja, você está sem fazer nada, né, entre aspas. Você está receptivo ali, você está passivo, né? Tá assistindo um filme, tá vendo as imagens, ouvindo o som, lendo a legenda, né? Isso aí é um treinamento passivo. Tá ouvindo uma música, lendo a letra, treinamento passivo. Mas na hora que você está, no caso do filme, vocês vão ver nosso próximo encontro, nosso próximo aulão, imagina que você está assistindo Transformers. Aí tem lá o Megatron, né? I am Megatron. Give me the cue, boy. Né? Então, né? My precious. He hates us. Né? Tá imitando o Smeagol. Então, ou então se a voz é de uma velha, ou se a voz é de um velho, imita, entendeu? Não só você vai falar repetir o que eles estão falando, mas imitar, entendeu? Vamos fazer essa doideira toda. Vamos ensinar essas doideiras tudo para vocês aí. Porque você tem que se divertir na sua exposição ao inglês. O material tem que ser um material que você gosta, nada, entendeu? Senão você vai desistir, cara. Agora, o ideal, cara, seria você começar fazendo o quê? Pega um livro que você já leu no português, pega um livro que você já leu no português e que esse livro, o autor dele, né, a versão original não é brasileira, é
é algum autor em inglês. Não interessa se o autor é norte-americano, se ele é britânico, se ele é canadense, não interessa de onde que é. Outra dica muito boa para você pegar vocabulário, e assim, eu gosto pra caramba desse conteúdo, para me divertir simplesmente. Em vez de assistir um filme, vou assistir uns 2 ou 3 documentários desses que são investigação criminal, mas gringa, em inglês. True Crime, entendeu? Tem vários canais tratando desse assunto lá, eu gosto muito, e você vai ter legendas em inglês, né? Então você também pode abusar desse conteúdo aí. Mr. Abreu falou assim, eu posso confiar no Google Tradutor para entender as palavras em inglês? Nem sempre, mas você pode confiar no Google Tradutor sempre para poder ouvir a pronúncia das palavras. A pronúncia das palavras do Google Tradutor é perfeita. Vai no Google Tradutor e escreve lá bitch e beat. Aperta aquele íconezinho do alto-falante para você ouvir aquela robozinha falar. Você vai ver que a robozinha vai falar bitch e beat. Se você aperta uma vez, ela fala na velocidade normal. Se assim que ela acaba de falar, você aperta de novo, ela fala um pouquinho mais devagar. Pode confiar na pronúncia do Google Tradutor.